Olá, seja bem-vindo ao canal Ervilha de Mendel. Eu sou o professor Thiago Mendes e se você quer aprender e descobrir coisas interessantes sobre o universo, este é seu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito controverso e sombrio também, que marcou a história da humanidade. Estamos falando da eugenia. A eugenia é um termo criado pelo cientista britânico Sir Francis Galton. Ele era um antropólogo, meteorologista, matemático e estatístico inglês. Ele também era primo de Charles Darwin, isso mesmo, o criador da teoria da evolução. E foi com base na teoria da evolução e principalmente no conceito de seleção artificial que Galton chegou à ideia do conceito da eugenia. Galton acreditava que a raça humana poderia ser melhorada caso fossem evitados cruzamentos indesejáveis. E com base nessa ideia racista e também na seleção artificial, Galton propôs a eugenia em 1883. Ela surgiu como uma teoria para melhorar a humanidade através da seleção de características hereditárias. A palavra eugenia deriva do grego e significa bom em sua origem ou bem-nascido, com duas vertentes principais, a eugenia positiva e a eugenia negativa. A eugenia positiva defendia o aprimoramento das gerações futuras, promovendo a reprodução entre indivíduos com características desejáveis, como saúde, inteligência e talentos. A eugenia positiva tinha como objetivo um futuro brilhante para a humanidade. Já a eugenia negativa visava o aspecto ideal eugênico, ou seja, ela visava diminuir o número dos seres considerados não eugênicos, o que incluía basicamente impedir casamentos e procriação daqueles que não eram considerados eugênicos, para que sua linhagem chegasse ao fim. Infelizmente, a eugenia negativa teve terríveis consequências. Durante o regime nazista, a Alemanha de Hitler levou essa ideia a extremos horríveis, resultando no Holocausto. Os nazistas acreditavam que certos grupos étnicos eram inferiores e, usando a eugenia como base, perseguiram e tentaram eliminar brutalmente essas populações. O Holocausto ficou marcado como uma das maiores atrocidades da história. Além do nazismo, o fascismo e o ultranacionalismo também utilizam a eugenia como forma de justificar suas ideias racistas, ultrapassadas e controversas. No início do século XX, o Brasil testemunhou o surgimento de um movimento interno de eugenia, liderado por médicos, engenheiros, jornalistas e membros da elite intelectual do país. Inspirados pelas ideias de Sir Francis Galton, esses defensores da eugenia buscavam uma solução para o desenvolvimento do país, acreditando que a exclusão de negros, imigrantes asiáticos e deficientes era essencial para criar uma nação do futuro, povoada apenas por brancos de descendência europeia. O médico e sanitarista Renato Kell é considerado o pai da eugenia no Brasil, e ele propôs um amplo projeto para promover a predominância da raça branca. Entre as principais ideias de Kell, podemos citar a esterilização de anormais e criminosos, a regulamentação do casamento com exames pré-nupciais obrigatórios e o direito ao divórcio em caso de doenças genéticas na família. Também, ele pregava a educação eugênica nas escolas e testes mentais em crianças para identificar características indesejáveis. Para os eugenistas, as mulheres eram vistas apenas como procriadoras. O movimento de eugenia no Brasil contou com o apoio de figuras influentes da época, como Júlio de Mesquita, o proprietário do jornal O Estado de São Paulo; Oliveira Viana, jurista e sociólogo considerado um imortal pela Academia Brasileira de Letras; e o fundador da Faculdade de Medicina de São Paulo, Arnaldo Vieira de Carvalho, que dá nome à conhecida Avenida Dr. Arnaldo, no centro da capital paulista. Também podemos citar o jornalista Roquete Pinto, que era um dos principais comunicadores do Brasil na época, e o escritor Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lobato era amigo pessoal de Kell e um dos maiores defensores da eugenia no Brasil. Aliás, ele chegou a escrever um livro baseado nessas ideias. Publicado em 1926, O Presidente Negro, O Choque das Raças, falava de um homem negro que assumiria a Casa Branca no ano de 2228 e uniria todos os brancos dos Estados Unidos
a ponto de esterilizar e exterminar todos os negros do país. No início do século XX, existia muito preconceito no Brasil, uma vez que os negros haviam sido libertos apenas em 1889, e além disso, chegavam imigrantes de várias partes do mundo, como o Japão, Itália, Síria e os judeus refugiados, fazendo com que o Brasil se tornasse um local onde existiam várias raças inferiores, de acordo com as ideias eugenistas. Vale destacar que nesta época também existiam pessoas que eram contra, como é o caso do médico sergipano Manuel Bonfim, que em 1905 publicou um livro, A América Latina, Males de Origem. Ele chamou a eugenia de falsa ciência e expôs o preconceito declarado dos europeus em relação aos latino-americanos. Além disso, ele focava na ideia do parasitismo social, que em suma diz que os países ricos invadem as nações mais pobres para extrair a riqueza e fazer dos nativos uma classe dominada. A história da eugenia nos ensina que nunca devemos permitir que a intolerância e o preconceito se perpetuem. É crucial aprender com os erros do passado para construir um futuro mais justo e também igualitário. Embora a eugenia seja rejeitada pela comunidade científica e a sociedade, os avanços na genética têm levantado questões éticas sobre a seleção genética e também a reprodução assistida. É importante garantir que essas tecnologias sejam usadas de forma ética e responsável. A eugenia nos lembra da importância de respeitar a dignidade e os direitos humanos. Ao abraçarmos nossa diversidade, podemos construir um mundo muito melhor para todos. E o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou do vídeo, dê o like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos episódios. Obrigado por assistir e por fazer parte dessa jornada de conhecimento e reflexão. Um abraço e tchau! Nicht diese